Olha, eu acho que o número de denúncias, o número de fatos que nós apuramos como de efetiva violência contra criança e adolescente a nível de Curitiba, que é a nossa atuação, justifica medidas muito mais ousadas do que essas que nós estamos tomando. Mas a verdade é que nós temos que iniciar, né? Eu acredito que pelo volume de crimes contra criança e adolescente que nós temos hoje, que na minha concepção a violência contra criança e adolescente é o problema número 1 da nossa infância e juventude no país, nós deveríamos ter medidas mais drásticas, mais ousadas, de maior alcance, porque nós estamos convivendo com o crime por falta de informação, por falta de prevenção. As pessoas apostam muito na repressão ao crime, mas na área do crime sexual e principalmente na questão da pedofilia, nós temos que apostar na prevenção, porque a repressão não vai funcionar. O nosso criminoso é um criminoso diferenciado, ele tem um perfil de excitação pervertido e isso é da natureza dele, ele não vai mudar. Então nós não vamos acabar com esse criminoso a partir da repressão. Então, se nós não vamos conseguir reprimindo, nós temos que conseguir prevenindo. E a prevenção vem de onde? Da orientação, do chamamento da sociedade à responsabilidade em relação à proteção das crianças, ao chamamento das escolas, a todo o sistema de educação, a todo o sistema de saúde, a toda a sociedade, convivência, a comunidade que faz parte da convivência comunitária da criança, todos têm que se engajar para que nós orientemos as nossas crianças e adolescentes, porque isso está acontecendo dia após dia. E o nosso nível de registros hoje gira em torno de 4.000 crianças vítimas de violência dentro de Curitiba e a gente percebe que essas crianças não têm orientação. A informação, neste caso de pedofilia, é a maior arma que nós temos. Começa em casa, começa da orientação dos pais, começa da orientação depois dos professores, só que é uma orientação diferenciada, é uma orientação qualificada. Nós precisamos capacitar os nossos professores, os nossos profissionais para essa área específica do crime contra a criança, que é uma área que tem muitas especificidades. Os pais, por exemplo, eles acreditam muito assim, não, meu filho jamais travaria uma conversa de cunho sexual na internet. Travaria sim. Por melhor educação que tenha recebido, pelos melhores valores que lhe tenham sido transmitidos, trava, porque faz parte da realidade da criança, aquela curiosidade, aquele interesse por alguém que te elogie, que te valorize. A criança acaba sendo envolvida. Por quê? Porque ela não tem orientação bem pontual no sentido de, esse tipo de situação não pode acontecer, esse tipo de abordagem pode chegar até você e você deve reagir assim, assim, assado. Então, quando a criança não tem informação, ela não sabe como reagir, ela acaba sendo envolvida. É preciso orientar. O combate aqui parte da orientação, parte da informação. A maior arma que nós temos é essa. Medidas que cheguem às escolas, que cheguem às famílias, campanhas na mídia televisiva, para que as pessoas comecem a entender qual é o mundo, qual é a realidade que permeia essa questão dos crimes contra a criança, contra a adolescente, crimes sexuais, crimes cibernéticos, que hoje estão assim com uma ousadia extrema. Escolas, instituições, sociedades recreativas, enfim, a gente tem muita notícia de que crianças acabam levando a informação da ocorrência da violência a um professor, a um mentor esportivo, algo nesse sentido, porque encontra nele uma segurança, um acolhimento. As pessoas têm uma tendência de acabar abordando a criança, pedindo para que ela conte, depois que ela reproduza para um outro. Por exemplo, a professora ouve da criança, leva para a direção, pede para a criança contar para a diretora. Isto, ainda que nós saibamos que os professores têm uma legitimidade de propósitos ao proceder desta forma, estão agindo de forma errada, porque nós não podemos ficar indagando da criança o que aconteceu, como foi. Isso deve ser feito por profissionais habilitados. Essa extração da versão da criança é algo muito importante do ponto de vista do processo judicial, mas não deve ser feito de forma
despreparada, sob pena de nós contaminarmos a versão da criança e depois isso ficar comprometido para efeito de prova. E mais do que isso, muito mais importante do que isso, toda abordagem à criança em relação a uma prática de violência, a uma ocorrência de violência, gera uma revitimização. Então nós trabalhamos a partir inclusive de recomendação do Conselho Nacional de Justiça no sentido de reduzir ao máximo a abordagem à criança para que ela conte os fatos, revele todo o ocorrido. Então nós orientamos professores, policiais, outros profissionais que atuam junto à criança, que tem uma notícia, uma suspeita da ocorrência de uma violência, que não aborde a criança, que procure as autoridades competentes, procure a Promotoria de Justiça, procure no CRIA, que é a nossa delegacia especializada. Em Curitiba nós temos uma estrutura toda especializada na área de crimes contra crianças e adolescentes. Tanto uma delegacia especializada, que é o NUCRIA, que fica na Vicente Machado, quanto uma promotoria especializada, que fica na Avenida Iguaçu, número 750.